É importante, quando você estava comentando sobre o bullying nas escolas, foi importante a gente ter traçado aquela linha, né? Por mais difícil que seja, de que nem tudo é bullying, né? Nem tudo Porque é- também, hoje em dia, eu entendo que é uma combinação de fatores. Existe, sim, um clima cada vez mais agressivo e violento nas escolas, né? A gente vê isso não só no bullying, mas até mesmo na falta total de respeito às hierarquias, né? O professor, tem professor que apanha, que leva cadeirada nas escolas. Então, assim, muito é um sério. ambiente muito, assim, muito perigoso, né, hoje em dia. Então, tem isso, né? E também tem a questão de que, de fato, as sensibilidades são mais afloradas, né? Sim. Então, muitas vezes, até o que não é... Até mesmo não é com esse intuito de bullying, enfim, né? De a pessoa acaba sendo interpretada como tal, né? E às vezes a maneira que isso é divulgada atrapalha o trabalho que você tá fazendo. Que Sim, acaba contaminando, né, a Mas discussão. me atrapalha muito. Só que eu tenho um detalhe pra falar sobre os homens. Lá vem pancada. E nessa Nossa, sala só tem E homem. nessa sala só Tirando tem ela, né? homem. Vamos lá, meninos. Queridos. Eu vou falar com base na ciência. Nada do que eu tô falando aqui eu tô inventando. Tá? E nós precisamos entender as diferenças dos homens na sociedade. O bullying, ele acontece muito mais, de forma mais violenta, nós sabemos, entre os homens. Né? Acontece muito com meninas. Eu já tive que lidar com casos de pancadaria de menina na frente de escola, né? Mas a questão dos homens pega tanto no sentido do bullying quanto do suicídio. Por quê? São mais fatais. Começar por aí. São fatais, né? Mas, Samara, por quê? Essa questão toda, né? Aflorada há muitos anos atrás, né? A neurociência explica que o homem, ele saía para caçar, né? Ele saía para proteger o clã. Então, nisso, o organismo dele, ele já lida com o perigo há muitos anos, né? Então, ele tá o tempo todo ali e o primeiro embate, ele vai no quê? Corporal, né? Então, não adianta eu chegar muito e falar, não, mas ó, sinta a sua emoção. Vocês não vão sentir muito. Eu quero acabar com aquele fulano. Eu vou acabar com ele. Eu vou bater. Esse senhor, ele tem 62 anos. As coisas que aconteceram na época dele não estão diferentes da de hoje. É que antes existiam menos pessoas em escola, existiam menos armas próximas às crianças, né? Antigamente você ia com o quê? Com o badogzinho? O que você fazia com o badogzinho? Ah, você podia ir com a faca, mas... E tem a questão também das famílias serem mais estruturadas nesse tempo? Estruturada no sentido de que as famílias, elas tinham mais tempo, as mulheres, elas tinham mais tempo para o cuidado também, né? Para a educação. O homem saía para trabalhar, a mulher se dedicava à educação. Mas nós sabemos que a sociedade mudou e a gente precisa mudar junto com elas, né? As mulheres hoje, elas têm mais voz, mas ao mesmo tempo a educação também deve partir do masculino. Até porque a educação, o pai, ele é muito importante na educação do filho, no termo de falar assim, de dar limites, né? Do não, principalmente para o homem, né? Então, essa questão toda do homem de caça, ele ainda tá no cérebro dele que se tem perigo, eu preciso partir para cima. E aí tem mais fatores que pioram a situação. Por exemplo, o homem não pode ser sensível, né? O homem não pode sentir. Não chora, você é homem. Homem não chora. Várias palavras que são erradas, né? Que ajudam a propagar a violência como um todo. Como um todo. Guerra, por exemplo. Se tivesse mais mulheres ali, com certeza, a gente não vai falar nada, não. Mas para sair uma guerra, né? Se tem uma mulher ali, porque a mulher, ela é do sentir.
Ela, Olha, tem umas fases que minha mulher passa que é guerra, viu? Tem um período assim, ó. indo Tem um na guerra, período mas ela tá assim, ó. sentindo. É, não, tem uma diferença grande, porque assim, o que que acontece? Hitler, eu fui estudar a vida de Hitler, porque muito desses jovens, eles admiram, vangloriam Hitler. Hitler, no passado dele, ele pintava. Quem tem essas tendências mais artísticas, os homens que têm, as pessoas falam que não pode. Ah, pintor, você pinta. Você pinta. As pessoas são preconceituosas com o masculino. Que sente, que são artistas, que tem essa coisa mais aflorada. Hitler apanhou do pai dele a vida inteira. O pai bebia, né? A mãe dele sofreu muita violência doméstica. Ele acompanhou toda a merda da família e foi pra Escola de Belas Artes tentar uma vida lá. A escola fechou as portas pra ele. Não, aqui você não vem. E aí ele se tornou um monstro. Ele se tornou um monstro. Nesse livro, não chama a arte de viver à toa. A arte de viver. Porque o processo de artístico, ele está extremamente ligado à questão da redução da violência. Como assim, Samara? Você está tirando isso do nada? Não. Você vê a guerra na Ucrânia, eu assisti vários vídeos de pessoas que escutavam bombas caindo e tocando piano. Por que isso acontece? Porque existe um efeito que chama-se na psicologia, que é catarse. O que é essa catarse? A catarse significa a expurgação do mal no espírito humano. Eu vou falar de novo. Expurgação atirada mesmo, maligna do espírito humano. De que forma? Através de uma arte, né? Essa liberação, porque eu poderia, muito bem, essa pessoa poderia sair gritando com raiva no meio das bombas, ou ela poderia tocar. O tocar aliviava mais a alma dela. Hitler, talvez, se fosse aceito pela Escola de Belas Artes, e aí, será que ele teria virado um monstro? Não dá pra saber. Né? Então, a arte ainda é algo que nos ajuda. Assim, você num teatro, às vezes as pessoas... Cinema, jogos... Não sou contra jogos, tá? Depende. Porque o que acontece com jogos, com cinema, com tudo o que passa na TV? Às vezes a pessoa tá chorando por uma cena, né, totalmente... E não é a cena. É porque você precisava chorar. E não tem aonde chorar. Porque nós somos seres humanos. E como os seres humanos, nós sentimos, nós temos emoções. E não adianta negar essa emoção. E para o homem sempre foi negada. A única que ele pode sentir é a raiva. De boa, assim, que a sociedade... tá legal, é másculo. Né? Assim. E não, gente. E não é. Por quê? O que acontece? Esse sentimento, essa coisa não trabalhada, vira até câncer. Por exemplo, a tristeza. Você vai falar isso? Porque eu tive uma... Não é câncer, eu tive um nódulo no céu da boca. Sim. Né? Uhum. Entre o palato mole e o duro. Sim. E na investigação, o médico disse que poderia ser psicológico. Psicológico no sentido de eu estar porque eu sou quieto, não falo, não reclamo, né? Eu não passo pra ninguém o sentimento que eu tenho. Eu sempre fui assim, né? Tem um nome isso, é quando a gente que vira, o do psicológico vira mesmo o físico. Isso. E se desenvolveu nesse nódulo no céu da boca. Tive que fazer cirurgia e tudo. Sim. Mas não tem uma explicação, sei lá, lógica aqui pra gente. Então, o que pode ser realmente questão de sentimento. Eu falo isso na última palestra que eu dei em Natal, eu falei, gente, tinha muito militar lá.
muito militar. E, assim, eles sempre têm que ser... E eu tenho muito amigo militar, eu espero que eles estejam assistindo. Porque isso vai ajudar eles, assim, na questão de saúde mesmo. O que acontece? Quando a gente não chora, quando a gente não expressa nossas emoções, a gente guarda elas. Só que elas vão para algum lugar. Quando a gente precisa chorar... várias vezes eu já chorei em público, várias. Né? Enfim, sentir... a gente não tem que ter vergonha de sentir. Mas de não sentir. Isso a gente deveria ter vergonha, porque isso é inerente à nossa humanidade. Então, quando a gente precisa chorar, é quando o corpo... A gente vai voltar lá na química, tá? É quando o corpo fala assim, você não está dando conta de tanta adrenalina, de tanto cortisol. Chora. No choro é liberado cortisol. Aí, sabe quando a pessoa chega e sente assim, depois que chora? Se sente leve? Liberou esse cortisol. Quando nós guardamos, eu explico isso para as crianças, para os adolescentes dentro de sala de aula, quando nós guardamos muitas coisas e quando nós guardamos muita raiva, tudo que acontece, não desabafamos com ninguém próximo, não falamos e guardamos isso ou vai virar doença ou vai sair da pior forma possível com o filho dentro de casa. Essa coisa toda do, você não presta, você não vale nada, são coisas que vêm lá de cima que a gente vai tacando. E nós somos seres humanos, eu não tô criticando, viu, gente? Pai e mãe, pelo amor de Deus. É isso. É porque nós precisamos, pra educar, nós precisamos entender de emoção. E as escolas estão cada vez mais, e o público e as pessoas estão cada vez mais pensando no digital. Na tecnologia, no site GPT, Alexa, toca não sei o que lá, né? Então, a gente tá começando a ter vergonha de falar se tá triste ou tá feliz. A gente já tá começando, por quê? Porque a gente tá perdendo habilidades socioemocionais. Depois da pandemia, principalmente. Quanto mais a gente aumenta um lado, menos a gente diminui o outro. Por quê? Porque a tecnologia, a forma de não sentir esse menino, a forma de ficar ali no celular é a forma de não sentir. Ou mudar o foco. Às vezes eu mesmo faço isso intencionalmente. Às vezes eu entro no Instagram, quando eu chego numa palestra que foi muito difícil, choro, às vezes quando eu preciso chorar, mas depois eu vou pro Instagram ver vídeo de comédia, pra desfocar, pra tirar o foco, né? Pra mudar meu cérebro. Por quê? Só que se eu faço isso e não sinto, e se eu não divido isso vai se acumulando. E sai da pior forma possível. A questão, então, não é nem não sentir, né? É não externar o sentimento. É não fingir que por exemplo, sofreu um bullying, não. Nunca liguei, fui lá e dei uma porrada no cara. Não, você ligou, senão você não ia bater. Senão você não ia criar raiva. Então, essa coisa do fingir não sentir que é o problema. A escola, não. Não acontece isso aqui dentro da sala, não. Por quê? Porque eu não quero ser vista como uma escola ruim. Sim. A vergonha. Vergonha não é um sentimento, mas é uma emoção, né? Eu estou envergonhado. Então, a gente tem vergonha de sentir vergonha. De ser ridículo. O teatro é muito bom nisso, né? Quando o Kel falou que eu era boa no improviso, é por conta disso. Eu não tava nem aí se desse certo ou se desse errado. Eu falo assim, o que a plateia achar, achou, né? Então, é isso. É essa coisa de não... a gente tem vergonha de sofrer, às vezes, uma agressão, de sofrer uma violência. Durante muitos anos, eu jamais falaria aqui num programa a questão do meu pai, porque eu tinha vergonha.
né? Então, essa coisa toda que a gente tem de se envergonhar, a gente pode deixar passar muitas oportunidades e educar muitas pessoas. Então, não é mimimi. Então, não é que a geração hoje tá ruim. É porque também os pais não querem deixar que os filhos sofram também. Por que o filho não pode chorar? Por que o filho não pode estar sofrendo por uma questão que ele passou humilhação na sala de aula? Ele pode, ele tem o direito de sofrer. Não, eu vou lá brigar com aquele menino, eu vou lá. Tem que ir lá, claro que tem que ir lá. Mas não invalidar o sentimento do seu filho. Né? Não invalidar, porque toda vez que eu invalido, que eu não permito que essa criança sofra, eu não permito que essa criança tenha frustração, ela não vai... A primeira resiliência, o primeiro não que a vida vem, pá! Ela não vai aguentar ficar na vida, porque a vida não é brincadeira. Mas hoje em dia parece que há uma tendência disso, né? A questão da superproteção dos pais. Superproteção. Acho que por isso que a geração de hoje sofre muito mais até com coisas às vezes que não deveria. E não é porque o bullying é mimimi, é que a gente está fazendo com que essa geração fique mimimi. Porque a gente não deixa eles sofrerem. Sim. Por trás de tudo isso, eu não quero ver meu filho chorar. Ao invés de falar, filho, tudo bem, você passou por isso, tal, o que você pode fazer agora? Né? Como é que você vai lidar com essa situação? Eu posso ir para a escola, só que é você que tem que lidar. Você que precisa aprender a se defender. Porque se eu ajudo meu filho, mas não ensino ele a se defender, eu vou mudar de escola e na outra ele vai sofrer de novo. Exatamente. E isso vai refletir na vida adulta da pessoa, né? E não é colocar só no jiu-jitsu. As pessoas chegam pra mim e falam, coloquei meu filho no jiu-jitsu, no taekwondo, no judô. Tá, mas pra quê? Só pra ele bater no outro? Ou ele precisa aprender a se defender de forma coerente? Olha, falar assim, eu não gostei do que você disse. Se colocar... Mas eu acho que se o pai coloca no jiu-jitsu para ensinar o filho a bater, ele vai tomar um tombo, né? Porque pois o jiu-jitsu, na verdade, ou qualquer arte marcial, vai ajudar a criança a ter mais confiança. Sim, o esporte serve pra muita coisa. Agora, o pai mas não pra esse ensinar fim, a bater. Por causa do bullying. Exatamente. Os pais hoje em dia estão pra se defender do bullying. Eu falo, meu Deus, como é que você ensina? Não é jiu-jitsu que se defende do bullying, é falar, eu não gostei. Eu não gostei do que você falou. Eu não admito que você fala assim comigo. Eu me senti de tal forma. A gente não ensina nossos filhos a fazerem isso. A se colocarem. Eu vou mudar de escola e lá ele vai sofrer de novo. Sim. Porque a vida é assim. Enquanto eu não soube me colocar, eu ia levando umas que eu vou te falar. Quando vocês perguntaram do bullying. Ixi, chefe meu pegava... Eu sou roteirista, né? Pegava, rasgava, tacava lá, faz outro. Se ele faz isso comigo hoje... Eu falo, faça você. Vai? Você gastou quantas horas pra criar esse roteiro? Você acha que eu sou... né? Não, me fale aí o que você não gostou, que eu refaço sim. Mas seja mais educado. Né? Então, a gente precisa aprender a dar limites pras pessoas. Mesmo que seja superior. Um superior. Mesmo que seja um superior. E principalmente superior. Né? A gente precisa colocar limite, sim, nas pessoas e ensinar os nossos filhos a colocarem limite. Com respeito, com tranquilidade. Porque senão, essa criança, ela vai pro mundo, dá dó. Sim. Dá dó, dá muita dó. E eu falo para as crianças, aprendam a se colocar. Não gostou do que o professor disse? Fale, não gostei, professora. Ah, por quê? Porque assim você dá a chance também do outro também se defender. E entender que às vezes o que ele estava fazendo era até ruim. E ele não sabia daquilo.
Às vezes o simples... Eu falo assim, falem pros pais de vocês. Pai, eu não gosto... Mãe, eu não gosto que você fale assim comigo. Eu não gosto que você me chame de burro. Porque eu não sou. Que assim, se eu falar isso, minha mãe me dá uma cacetada, não sei o quê. Eu, não, calma lá. Calma lá. Não tô falando pra você ir e falar de forma agressiva com a sua mãe. Não me xinga assim não, que não sei o quê. Não é dessa forma. Eu me sinto... Aprender a linguagem não violenta mesmo. Eu me sinto chateada toda vez que você me chama de burro. Eu me sinto. Eu não tô falando a senhora me xinga de não sei o quê. Eu explico isso para as crianças. Vocês precisam aprender a falar o que incomoda e como falar. Para dar a chance desse pai, para dar a chance dessa mãe se retratar. E enxergar um erro. E enxergar um erro, porque às vezes na correria, no dia a dia, na loucura, a gente atropela as pessoas. Eu conto essa história sempre, porque essa história eu me marcou, assim, eu tava no estacionamento da empresa, aqui em Ribeirão, fui estacionar o carro, o moço veio com... Nem me viu na vida, nunca me viu na vida. Daí não pode, porque eu cansei de falar e não sei o que. E o cara viu em mim. E eu só fiz assim, ó. Você não sabia? E ele continuou. Aí, quando ele continuou, eu falei assim, moço, quantas pessoas estacionaram errado hoje? Ele, umas 10 já, você é a 11ª. Falei, tá bom, eu sou a primeira, não a 11ª. Porque eu cheguei aqui agora e eu não sabia. E você poderia muito bem me falar, senhora, por favor, não é aqui, pode ir. Do que ficar me xingando assim. Eu sou o motivo da sua raiva? Você tem certeza ou foi os 10 que foi ajudando aí? Tava vendo em você as 10 pessoas. O senhor tá jogando em mim? Verdade. Ai, moça, desculpa. Eu falei, não, tudo bem. Ele não tava percebendo como ele estava. E tem hora que eu também não me percebo. E tem hora que a gente não se percebe, né? É um grande aprendizado na vida. É muito aprendizado. É todos os dias errando e aprendendo. São relações humanas. O que a gente está falando aqui são relações humanas. E as relações humanas são complexas. Muito complexas. Só que o mínimo que a gente precisa aprender, né, principalmente na educação, é falar o que gosta e o que não gosta. Independente de qualquer coisa. Eu preciso pontuar aqui que eu fiquei de falar e demorei. Sim. Você não estava defendendo o Hitler, tá? É bom as pessoas entenderem. Pelo amor de Deus. Ela não estava defendendo o Hitler. Ela estudou o comportamento dele, o que ele fez, foi a trajetória. Nossa, ela não está defendendo. Essa fala é muito importante. Que eu nunca esqueço de falar hoje, eu esqueci. E assim, até porque muitos dos atiradores vangloriam muito ele. E ele não foi essa coisa toda, não. Né? Atiradores? Como? Os atiradores dos massacres de escola. Eles vangloriam muito. Tem mesmo isso? Tem. Se não tem. Eles criam um grupo, eles... Só que é uma questão assim... Acham que é um herói. Onde é um herói? Não soube lidar com a frustração dele. É que quando você falou atiradores, eu imaginei qualquer atirador. Não, o cara tá no clube de tiro, né? Da escola. De escola. De escola. Todos se espelharam neles. Todos. Né? Isso é falta de referencial, né? Falta de referencial. E falta de conhecer a história do cara também. Sim, porque também. se conhecesse, não iria falar assim, eu cultuo. Não, impossível cultuar uma pessoa que não consegue nem lidar com a sua própria frustração e desconta isso numa humanidade, né? Numa humanidade. É porque a gente tem que ter muita cautela, né? Pra falar. É igual, por exemplo, os atiradores. Eu falei o que eles passaram nas escolas, mas isso não justifica. Sim, claro. Nunca vai justificar. A violência, ela é injustificável. Porque isso quer dizer que a gente foi incapaz de ser humano. Quem é violento? Animal. Quando a gente parte para violência, a gente está partindo para o nosso lado mais animalesco que existe.
E essas Porque é pessoas irracional. E elas passaram por um processo até fazer com que elas chegassem a esse ponto, se Sim. tornarem animais. Se tornam irracionais. Sim. Então, mas ao Sem mesmo tempo, sentimento. O que o psicopata não tem? Sentimento. ao mesmo Pode tempo, falar. até o animal ele tem um senso de autopreservação, né? Por que eu tô dizendo isso? Sim, sim. Você É. não vai ver um gato atacando um leão ou um pitbull. Entendeu? Aí você tava contando aquela história sobre estacionar o carro e o cara veio te repreender. Eu tenho certeza, se fosse um cara, um bombadão fortão, ele não ia falar nesse tom com o cara. Sem dúvida ele Eu não era ia. pequenininha, Então, mulher, né? Agora eu posso descontar é. os 10 que passaram Então aqui. isso também tem que estar dentro da equação, né? Quando a gente considera esses assuntos. Isso é muito, muito importante no bullying. Porque quando você fez essa análise minha, que o cara, se fosse um fortão lá, ele não iria fazer isso, é o que acontece com quem pratica o bullying. Quem pratica o bullying pega aquela pessoa que vê assim, aquele ali não tem capacidade de se defender. Uhum. Por isso que a gente Uhum. precisa, né, incentivar esses jovens, os mais tímidos, os mais, assim, diferentes, os que destoam. Por exemplo, ou é muito tímido, ou é muito visto, são os que destoam. O que saem do padrão. Ou é muito gordinho, ou é muito magro, ou, né, enfim, Eu sempre Se fui de- muito tímido também. se destoa do padrão. Muito tímido.